Será que os videogames podem ser considerados esportes? Ficamos sabendo esses dias que teve uma certa polêmica entre o pronunciamento da nova ministra dos esportes com a comunidade gamer, que é um termo em inglês, né, para jogadores de videogame, onde ela disse que videogame não é um esporte e a comunidade gamer disse que era. Então vamos nos adentrar um pouco nos detalhes para podermos entender essa polêmica. A questão primeira é a questão da legislação. A legislação brasileira define esporte como atividade física, predominantemente física, ou seja, há um desgaste físico enorme nessa atividade. A pessoa precisa se dedicar a esse desgaste físico e ele tem consequências físicas também. Ou seja, é um sujeito que passa a vida inteira jogando futebol de forma profissional, provavelmente vai se cansar, vai suar, vai passar mal, vai quebrar alguns pés, vai se machucar. Enfim, há um desgaste físico, um esforço físico constante. Não é predominantemente mental, ele é predominantemente físico. Ponto. Ou seja, jogos de videogame não são predominantemente físicos, eles são mentais. E isso me fez perceber que xadrez não é um esporte. E é verdade, eu achei que fosse. Mas é por isso que ele não está nas Olimpíadas, por exemplo. Que não é um esporte. Xadrez é um jogo de tabuleiro. Por quê? Porque ele não é predominantemente físico. Então, os videogames, de acordo com a legislação brasileira, não são esportes. Ah, então eu gostaria que fosse um esporte. Tudo bem. Mas a questão é, por que a ministra falou entretenimento? Porque tem no videogame algumas limitações que eu acho que são importantes a gente ressaltar aqui. O videogame, ele precisa ser bom no jogo? Precisa pensar rápido? Precisa apertar os botões do teclado, usar o mouse? Precisa. Eu sei dessas coisas porque eu sou gamer também, eu jogo videogame. Mas a questão é, existe um abismo entre o esforço de se jogar um videogame com o de você ser um medalhista de ouro, o cara mais competente de natação do mundo entre 7 bilhões de seres humanos, sabe? Então acho que há uma questão de esforço físico enorme e também mental. É que nem comparar o cara que joga CS com o sujeito que joga xadrez. Não quer dizer que o cara que joga CS, o cara que joga StarCraft, Warcraft, LoL, Dota, o cara não pensa. Ele pensa. Só que, gente, eu acho que tem que considerar que existe um abismo de diferenças entre as possibilidades do xadrez com a de um jogo de videogame. As inúmeras possibilidades de um esporte como atletismo com um jogo de videogame de computador. E a ministra ressalta isso, que ela diz que os jogos de videogame eles são feitos de uma forma muito limitada e que vai ganhar a pessoa que souber jogar melhor aquele jogo. É que nem jogo de tabuleiro. A questão é que você não tem uma grande liberdade de possibilidades de interferência nesse jogo. Por quê? Porque ele é um jogo eletrônico, que tem regras fixas, que foram programadas com uma máquina. Não tem como dar resultados muito diferentes daquilo. Já nos esportes, basta a gente ver um campeonato de futebol que a gente vê que, mesmo com aquelas regras, mesmo que todos sigam as regras, todos sejam profissionais, todos sejam atletas, as diferenças de resultados são gritantes. As possibilidades são inúmeras. A técnica, o treino, a alimentação, a temperatura, se está jogando em um lugar onde o ar é rarefeito ou não é rarefeito, tudo isso altera a performance do jogo e o resultado. E o mesmo não acontece no jogo eletrônico. Então, existe essa diferença entre o esporte eletrônico e, digamos, o esporte tradicional. O esporte tradicional ele é físico e com a alta possibilidade de alteração de resultado. O esporte eletrônico ele não é físico, de esforço físico, e também não tem uma grande possibilidade de alteração de resultados como os esportes tradicionais. Agora, o que nós vamos falar no próximo áudio é, será que valeria a pena discutir uma polêmica dessa? E por que as pessoas reagiram tão mal? Eu acho que tem um outro ponto bem interessante sobre isso que eu vou falar no próximo áudio. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês, tudo de bom. Curtam, comentem, compartilhem e não deixem de seguir a gente no YouTube e de mandar o mimo aqui no Kawaii, tá bom? Um grande abraço para vocês e tudo de bom.